1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 17 ao 20, vamos terminar o capítulo 2, o título da minha Bíblia, na sua também deve ter um título, diz assim: o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses, o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. Nós estamos numa sequência da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo disse que a igreja de Tessalonicenses tinha demonstrado um imenso interesse para com o Evangelho, que havia acontecido uma grande transformação na igreja dos Tessalonicenses. Contudo, Paulo foi expulso de lá, da cidade, e uma grande perseguição se levantou. E Paulo começou a ficar preocupado com a igreja, porque ao mesmo tempo que Paulo foi expulso e essa perseguição se levantou, as pessoas, os inimigos de Paulo, os judaizantes e outros que adoravam aos outros deuses daquela época, começaram a acusar Paulo de ser um falso profeta, começaram a acusar Paulo de ser um enganador e começaram a dizer que a igreja de Tessalonicenses deveriam abandonar a Jesus e a voltar aos ídolos. E os irmãos lembram aqui que no capítulo 1, Paulo diz que eles deixaram os ídolos. Eu falei para os irmãos que em determinado momento, alguns historiadores dizem que eles queimaram os ídolos em praça pública, que eles queimaram os livros que eles tinham de outras religiões em praça pública, mas eles estavam sofrendo grande perseguição. Então Paulo era acusado de ser um mentiroso, e Paulo também era acusado de ser como é que eu vou dizer? Alguém que não se importava com a igreja, porque eles diziam: olha, Paulo foi embora e nunca mais voltou aqui. Paulo esteve aqui, ficou um tempinho, ensinou para vocês esse tal de evangelho e foi embora, largou vocês na mão da perseguição, largou vocês aqui de forma que ninguém mais vem visitar e tomar conta de vocês. E aí Paulo vai começar a se explicar e defender o que estava acontecendo, para que os Tessalonicenses não se deixassem levar pelas mentiras. Vamos ler o 17, diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Vamos parar aqui. Paulo diz assim: olha, irmãos, nós, eu, Paulo, Timóteo, Silas e outros irmãos, estamos orfanados por breve tempo da presença de vocês. O que Paulo quer dizer com isso, orfanado, irmãos? Paulo quer dizer: olha, eu me tornei órfão, eu fui arrancado do meio de vocês, eu fui afastado de vocês, eu fui privado da presença de vocês de forma abrupta, e eu me sinto como uma mãe ou como um filho que perde o seu ente querido e se sente órfão. Então eu fui orfanado da presença de vocês. Então Paulo está dizendo: olha, eu fiquei durante vocês por 3 semanas, mas me expulsaram da cidade, me ameaçaram de morte, e eu tive que fugir. E agora eu preciso explicar para vocês que eu não voltei ainda, não é porque não quis, é porque não pude, até porque a vida de Paulo estava em risco. Então Paulo diz: olha, o fato de estar longe de vocês não faz com que eu tenha perdido o interesse por vocês, não faz com que eu tenha deixado de amar vocês como eu disse que amava, mas pelo contrário, eu me sinto um órfão, eu me sinto alguém que foi arrancado do seio da minha família e que não sou mais permitido de encontrar com eles. Então Paulo diz: olha, não é porque eu sou um pastor que não se importa, não é porque eu não tenho desejo, interesse, amor por vocês, é simplesmente porque me foi impedido de chegar até vocês, e vocês lembram disso. Então quando Paulo diz: olha, nós fomos orfanados, nós percebemos o grande sentimento que Paulo tinha para com a igreja, a ponto de se sentir um órfão, a ponto de se sentir alguém sozinho, alguém abandonado, não pela igreja, mas pelas circunstâncias que o levaram até essa situação. Você percebe que Paulo diz assim: olha,
nós estamos orfanados da presença de vocês, mas não do coração. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu não vejo vocês há um tempão, eu não posso ir até a igreja de vocês há um tempão, eu não posso voltar aí por situações adversas, mas jamais vocês saíram do meu coração. Então ele diz: vocês estão afastados fisicamente, mas do coração vocês se encontram cada vez mais presentes e vivos. E aí, irmãos, eu já queria fazer uma aplicação com relação à nossa vida, com relação à nossa situação, para com irmãos que estão longe da gente, e mais além, para com irmãos até que já partiram dessa vida e estão na glória com Deus. Esses irmãos estão fisicamente apartados da nossa presença, mas nada impede que os mantenhamos cada vez mais firmes e vivos em nossos corações. Nada impede que agora, como eu falei na introdução do culto, distantes dos irmãos do Sri Lanka que morreram, pastor, mas eles são católicos. É verdade, há muita distinção entre aquilo que cremos e que os católicos creem, mas como eu falei no início, eles só morreram, irmãos, não é porque são católicos, eles só morreram porque creem em Jesus. Então, a despeito da distância, talvez nós nunca cheguemos a ir no Sri Lanka, não importa, ou isso não interessa, que tenhamos um sentimento de misericórdia, de tristeza, de graça, para com esses irmãos, para com essas pessoas que perderam a sua vida, ainda que, pastor, e se fossem idólatras, ainda assim, nada dá o direito de que perdessem a vida daquela maneira, nada dá o direito, ainda que fosse num terreiro de macumba, nada legitima alguém entrar num templo religioso, seja de qual for a religião, e se explodir. Então, irmãos, ainda que estejamos orfanados, afastados por um tempo de alguns irmãos que estão longe, outros que já partiram, nada impede que a gente a cada dia alimente no nosso coração o desejo, o carinho, o amor, a oração, a intercessão, não pelos que morreram, tá? Pelos que morreram a gente não ora mais, mas pelos que estão afastados, pelos que estão distantes, pelos missionários, ou até por parentes nossos que a gente não vê com tanta frequência. A presença física, irmãos, é o que menos importa. Na escola dominical de daqui a pouco, a gente vai estudar sobre intercessão. E aí o autor diz em certo momento que pouco importa a proximidade física. Nós podemos interceder por aqueles que estão longe e ainda assim abençoá-los. É claro que é bom dar um abraço, é claro que é bom estender a mão, estar próximo daqueles que amamos para ajudá-los, mas você não precisa disso. Você pode interceder, orar, apresentar essa pessoa a Jesus, independente da distância que você se encontra dela. Então Paulo diz: olha, igreja, não inquiete o coração de vocês, estamos momentaneamente afastados de vocês, mas no coração, cada vez mais, eu desejo ir ver-vos pessoalmente. Versículo 18: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ao invés de dizer que estava conformado com a expulsão da cidade, ao invés de dizer: já que me expulsaram, o problema é deles, não posso fazer nada, eles que me expulsaram, foi os gentios, os idólatras que me expulsaram, então eu não tenho o que fazer. Paulo diz: olha, com respeito a mim, não só uma, mas duas vezes eu tentei ir, eu fiz de tudo, mas algo acontece. Aí Paulo diz: Satanás nos barrou no caminho. E aí talvez você se pergunte: pastor, como isso? Como isso se deu? A verdade, irmãos, é que Paulo não explica. Ninguém aqui pode dizer: foi assim que aconteceu. Mas quando a gente lê
Atos 20, que está no contexto dessa mensagem, tá? Durante a viagem de Paulo, missionária, Paulo vai dizer assim em Atos 20 para a gente, Atos 20, versículo 3, onde se demorou 3 meses, Paulo ficou 3 meses na Grécia, aí vai dizer assim: tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, contra Paulo, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então a gente percebe que durante as viagens missionárias de Paulo, por diversas vezes, Satanás moveu homens malignos, malvados, ímpios, a se rebelar contra Paulo, perseguir, maltratar, prender e impedir o avanço do Evangelho. Então é fato que Satanás pode se utilizar de diversas estratégias, mas uma das maiores estratégias do inimigo, pelo menos é o que a gente vê na vida de Paulo, sempre foi impedir, colocar barreira no avanço da obra missionária. E aí, irmãos, preste atenção, toda vez que alguém se levanta contra o Evangelho, toda vez que alguém tenta colocar barreira no avanço missionário, toda vez que alguém se levanta contra a evangelização de alguém, ela está ou influenciada por Satanás, ou está sendo utilizada indiretamente por Satanás, porque esse é o maior intuito do inimigo das nossas vidas. Tem muita gente que acha que o intuito de Satanás é impedir a gente de prosperar, o intuito de Satanás é causar problema no nosso emprego. Ele faz tudo isso, tá, gente? Mas a maior missão e o maior propósito do inimigo das nossas vidas é impedir que o Evangelho de Deus chegue ao ouvido de pecadores. Esse é o maior intuito, essa é a maior missão, esse é o maior propósito do inimigo. Se você é pobre ou rico, pouco importa, você pode chegar no céu assim. Se você está passando problema financeiro ou não, pouco importa, você vai chegar no céu do mesmo jeito. Se você está com uma grave doença, ou se você está com uma saúde de dar inveja, né? Com seus 90 anos, pouco importa, você vai chegar no céu do mesmo jeito. Então, a tentação maior do inimigo não é causar problemas secundários na nossa vida, porque isso a gente resolve. E se não resolver, pouco importa, a gente vai para o céu do mesmo jeito. O maior intuito do inimigo é parar o avanço da igreja de Deus na terra. E era isso que ele tentava fazer. Contudo, não se assuste com isso, porque até isso está debaixo dos decretos de Deus. Você se recorda quando o próprio apóstolo Paulo disse assim: Deus colocou um espinho na minha carne para me esbofetear. Então Paulo também sofria de algumas doenças. Alguns diziam que era na vista, outros diziam que era questões, acho que de fígado, uma coisa assim, úlcera. Mas muitos diziam também que Paulo tinha problema físico. E esses problemas físicos de Paulo também eram um empecilho ao avanço do ministério. Mas como eu disse, não se assuste. Não diga, então quer dizer, pastor, que Satanás tem o controle das nossas vidas? Não, não tem. Toda e qualquer ação dele depende da única e exclusiva permissão, autorização do Deus Todo-Poderoso. Ele jamais poderá ir além do que Deus pode fazer. A gente vê ele agindo na vida de Jó, mas foi necessário que Deus permitisse. Nós vemos também no livro de Daniel, quando Deus manda uma mensagem a Daniel, e quando o anjo chega diante de Daniel, o anjo diz: olha, eu demorei um pouco aí, porque teve uma peleja ali no céu, teve uma batalha espiritual, e o anjo diz claramente para Daniel, que entre a mensagem de Deus ser entregue para Daniel, e o recebimento dessa mensagem no céu, no meio do caminho Satanás tentou parar o anjo que trazia a mensagem. Então, irmãos, não se engane, apesar de sermos tradicionais, a vida cristã é uma batalha espiritual. A vida cristã está envolvida de mistérios espirituais que muitos de nós não sabemos explicar. Mas devemos vigiar. Mas vigiar sempre contando que maior é aquele que está em nós. Sempre contando que Deus é o nosso maior sustentador, a nossa maior fortaleza, a nossa torre, o nosso socorro bem presente, o nosso seguro. Deus é o nosso porto.
Mas perceba que ainda que Satanás tentasse, nada parou o ministério do apóstolo Paulo. Nada parou. Então, não se entristeça, não se desanime, não se entregue, não se deixe levar pelas tentações, provações, barreiras e empecilhos que serão colocadas na sua vida no decorrer, porque os grandes homens de Deus passaram por isso. Às vezes, o próprio Deus os provando para aperfeiçoá-los. Às vezes, o inimigo tentando fazer com que a obra de Deus fosse parada. O que nos importa é continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé e fazendo aquilo para o qual Ele nos chamou. É isso que importa. Mas às vezes, e aí eu falo de uma forma geral, por um pequeno espinho, por um pequeno desentendimento, por uma pequena discussão, por algo que nos chateou, a gente deixa que todo o avanço, seja evangelístico, seja missionário, seja avanço da igreja, seja avanço espiritual, seja o avanço no relacionamento entre a família, a gente deixa que tudo isso pare, e não percebe que por trás disso pode ter tentativa de Satanás, propositalmente, para parar aquele tipo de avanço. Mas e nós somos assim, por um negocinho assim, por uma bobeira, por uma palavra que a gente não gostou, por uma resposta que a pessoa deu que a gente não achou muito legal, a gente para tudo. Já parou para perceber? A gente bota mais lenha na fogueira, um negócio que era uma fagulha, que era uma brasa se apagando, a gente vai lá e acende, colaborando com o intuito do inimigo nas nossas vidas. Então cuidado com isso, irmãos. Tem igrejas, ministérios, relacionamentos, evangelismo, crescimento, sendo impedido, porque na maioria das vezes nós deixamos que pequenas coisas, pequenos dardos, pequenas ciladas que o inimigo coloca no nosso caminho, nos impeça de colocar adiante a obra de Deus. Vigie, pergunte a Deus, porque com certeza qualquer um de nós, inclusive eu um dia já fez isso, pergunte a Deus se a gente tem permitido que alguma barreira, que alguma artimanha do inimigo nos impeça de progredir de acordo com a vontade de Deus. Porque ainda que Paulo tenha dito que ele não conseguiu voltar a Tessalonicenses, ele escreve a carta. Olha, eu não posso ir aí, mas eu posso orar por vocês. A gente vai falar da oração de Paulo no domingo que vem, no capítulo 3. Paulo diz, olha, eu não posso ir aí, Satanás não quer me deixar ir aí, mas eu oro por vocês. Eu não posso ir aí, de noite a gente vai falar sobre isso, mas eu mando Timóteo. Eu não posso ir aí, mas eu escrevo 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e mando para vocês. Paulo tinha consciência de que estava impedido de ir lá, mas ele tinha consciência de que não era essa barreira que ia parar aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer na igreja dos Tessalonicenses. Então ele diz, eu não vou, mas eu oro, eu mando Timóteo, eu escrevo carta, e assim que der, eu volto aí. Vamos lá, 19. Pois, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Vou ler de novo. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Paulo, Timóteo, Silas e outros irmãos amavam tanto a igreja e estavam tão orgulhosos da maneira como essa igreja estava se comportando com o Evangelho, que ele dá um brado de glória e de alegria. Ele não se gaba de que ele havia convertido a igreja, mas ele se gaba de ter a alegria de poder
ter sido o instrumento de Deus para converter aqueles irmãos. Então ele diz: olha, irmãos, vocês, os convertidos, a igreja de Tessalônica, são a nossa alegria. Vocês são o motivo da nossa esperança, que quando Cristo voltar, a nossa alegria será completa. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, nós temos consciência de que a tarefa que nos foi dada, pregar o evangelho a toda criatura, plantar igrejas, batizar no nome de Jesus, estão sendo cumpridas com fidelidade. E não só isso, nós temos esperança, Paulo diz, que quando Jesus voltar para estar eternamente com o seu povo, nós receberemos o maior galardão que um homem pode receber. Nós nos alegraremos, nós nos exultaremos, porque vocês serão a nossa coroa. Era como se Paulo estivesse lembrando das palavras de Jesus em Isaías, quando ele diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Era como se Paulo estivesse dizendo: olha, foi duro, foi difícil chegarmos até aqui, muita luta, muita briga, muita perseguição, muito choro, muito joelho dobrado, muita noite acordada, mas valeu a pena, porque a minha esperança é que quando Jesus voltar, essa igreja fará parte da minha coroa. Era como se Paulo dissesse: olha, parem de buscar honra, parem de buscar alegria, parem de buscar glória dos homens, porque se tem algo que recompensa o coração de um crente, é crer que quando Jesus voltar, nós o veremos juntamente com todos aqueles irmãos que foram salvos pela graça de Deus. Essa é a maior alegria de um crente. Então Paulo diz: olha, se eu volto aí ou não, eu quero, mas a minha esperança, se eu volto aí ou não, eu vou ficar alegre de voltar aí, mas a minha alegria, a minha coroa, é que quando Jesus voltar, vocês lá estarão comigo. Era como se Paulo estivesse dizendo: olha, Tessalonicenses, ainda que eu nunca mais os veja em vida, fiquem tranquilos, porque quando Jesus voltar, nós nos veremos novamente. Versículo 20: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo mais uma vez, e agora deixa bem claro, ele faz uma afirmação. No versículo 19 ele faz uma pergunta retórica, claro, a resposta era sim, mas ele responde no versículo 20 e diz: sim, vós, a igreja, sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo entende, como eu disse aqui, que a maior riqueza de um verdadeiro crente, irmãos, não é conquistar bens, não é conquistar uma vida agradável, não é juntar riqueza nessa terra. A maior conquista que um crente pode ter é, entre aspas, ganhar almas, desejar que pecadores conheçam Jesus. Essa é a maior conquista, essa é a maior coroa, esse é o maior troféu que um crente pode desejar receber. Chegar naquele grande dia, olhar à sua volta e dizer: fulano chegou, fulana chegou. Lembrar, queridos, quantas vezes você orou, quantas vezes você intercedeu, quantas vezes você evangelizou, quantas vezes você visitou, quantas vezes você explicou a Bíblia para aquela pessoa, e quando chegar no céu, você olhar para o lado e vê-la lá. É claro, queridos, que toda honra, toda glória, todo louvor, quem operou foi o Espírito Santo, isso é fato. Mas saber que o Espírito Santo usou você como intermédio para chegar até aquela pessoa, isso é, sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Isso é indescritível. É claro que durante essa vida nós temos encontros, nós temos experiências com Deus únicas, cada um tem a sua, e algumas até milagrosas, algumas manifestações que não são comuns. Isso fica
intimidade de cada um. Mas, irmãos, nada vai se comparar a chegarmos naquele grande dia, olharmos para os irmãos da igreja que a gente ajudou e se alegrar. Há uma falsa piedade, uma falsa humildade que diz que a gente deve ajudar as pessoas e que quando algo de bom acontece, a gente deve ficar tipo que indiferente, tipo assim, não, eu ajudei por ajudar, então eu tenho que ficar imparcial. Isso é uma falsa humildade, queridos. É fato de que se você ora por alguém que está doente e ele é curado, você pode e deve se alegrar. Não foi você que curou, mas você orou. É fato que se você está evangelizando, discipulando, aconselhando alguém que é ímpio, e essa pessoa confessa a Jesus como Salvador, você pode e deve se alegrar, e entender que isso é uma vitória, isso é um troféu, isso é um galardão, que previamente já estamos vislumbrando o que há de acontecer na glória. Então não é pecado, irmãos, não é ilícito ao crente se alegrar quando a gente ajuda alguém e Deus, por intermédio das nossas vidas, abençoa aquela pessoa, seja com a salvação, com a cura, com a transformação, seja com a melhoria de vida, seja com a paz, seja com o desistir de tirar a sua vida. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olho para essas palavras, irmãos, e vejo o amor que Paulo tinha pela igreja, e não posso deixar de fazer uma crítica a nós, a nossa geração, e perceber que muitas das vezes nós tratamos a igreja de qualquer forma. Não estou falando da instituição, não estou falando dessas quatro paredes, estou falando dessa propriedade que a gente tem aqui, estou falando da igreja quanto família, estou falando da igreja quanto corpo de Deus. Quando eu olho para essas palavras e vejo Paulo dizendo, olha, eu quero ir aí, mas Satanás está me barrando, eu quase morri, mas eu fui aí e preguei o evangelho. Quando eu vejo Paulo dizendo lá em Romanos, olha, eu me gastei e me gastarei ainda mais em amor de vocês. Quando eu vejo Paulo dizendo aqui para os Tessalonicenses, olha, eu abri mão da minha recompensa financeira, eu abri mão do meu salário, eu abri mão do meu sustento para pregar o evangelho para vocês. Eu não tenho como olhar para os dias de hoje e perceber que a gente tem perdido um pouco disso. A gente tem perdido o temor, o amor, o carinho, o zelo, a dedicação para a casa de Deus. Talvez a gente tenha ido longe demais nessa crítica de que a igreja não são as quatro paredes. E é verdade, a igreja não é essas quatro paredes. Talvez a gente tenha ido longe demais nessa crítica de que a igreja tem que ir lá fora. Isso é verdade, a igreja tem que ir lá fora. Mas talvez nessa crítica de que a igreja não é quatro paredes, a igreja tem que ir lá para fora, a gente tenha se esquecido também que a igreja é aqui dentro também, que a igreja começa aqui, a igreja começa nos cultos de domingo. Nós conhecemos o evangelho aqui, ou numa outra igreja, ouvindo a pregação de domingo, ouvindo o louvor de domingo, escutando a oração de um irmão. Nós crescemos aqui, somos alimentados aqui, somos apoiados, ajudados aqui, irmãos. Aqui a gente conta os nossos problemas, aqui a gente conta as nossas vitórias, aqui os filhos são apresentados, batizados, aqui as crianças crescem. Então eu repito o que eu tenho dito alguns domingos: enquanto aqui você estiver, enquanto Deus não te levar para outra igreja, ou não te levar para o céu, ame essa igreja, ame a igreja de Cristo, porque Cristo amou ela, a ponto de morrer por ela. Valorize a igreja onde Deus te colocou, irmãos, valorize o irmão que está do seu lado, se importe com o drama dele, se alegre com a vitória dele.
Se interesse na vida do irmão. Ajude, colabore, procure saber o que a igreja tem passado, porque é isso que eu vejo no apóstolo Paulo. E me desculpe a franqueza, e eu me coloco nisso. Nós, pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja, a gente tem esquecido isso. Começa aqui. Que história é essa de mudar o mundo, se a gente não vive o evangelho aqui? Que história é essa de ser, como eu coloquei essa semana no Facebook, que história é essa de querer ser radical no mundo, se a gente não é radical aqui? Que história é essa, irmãos? Ame a igreja. Sim, vós sois realmente a nossa glória. Irmãos, eu sei que eu vou falar aqui, vai parecer um pouco ríspido, mas preste atenção. Ainda, isso é impossível, isso jamais vai acontecer, mas ainda que a gente não ganhe ninguém, não ganhemos ninguém para Jesus, se eu chegar na glória e olhar em volta e ver os irmãos, eu vou poder dizer: vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, e eu vou me dar por satisfeito. Não ganhei ninguém, não interessa. A igreja de Andorinhas, a família que Deus me deu, o corpo que Jesus me colocou, estará lá comigo, e vocês serão a minha glória e a minha alegria. Fulano não ganhou ninguém, não interessa. Fulano estava amando, cuidando, participando, ajudando, colaborando aonde Deus o colocou. Eu nunca fui na África, não importa. Deus é dono da África e Ele vai enviar pessoas para a África. Se você for um missionário, amém, que Deus te leve. Mas se você não for um missionário da África, irmãos, é aqui a nossa igreja. É aqui. São esses irmãos que estão do seu lado, domingo após domingo, que serão a nossa glória e a nossa alegria quando Jesus voltar. Outros já estão lá, esperando que a gente chegue. Vamos terminar? Primeiro ponto aqui que eu separei para fazer uma aplicação: Paulo gostava de estar no meio da igreja. Eu já falei sobre isso. A gente deve gostar de estar no meio da igreja. A gente deve gostar. Eu sei que os irmãos não podem participar de tudo, mas a gente deve gostar, irmãos. Tem que ser bom estar no grupo Davi. Tem que ser bom estar raspando cana desde 7 horas da manhã, igual está o Roberto lá fora. Tem que ser bom. Tem que ser bom, a gente tem que gostar. Tem que ser bom ir para o abrigo. Tem que ser bom participar do culto. Tem que ser bom ir no aniversário de um irmão. Tem que ser bom. Paulo gostava de estar no meio do povo de Deus. E a gente deve voltar a sentir isso. A gente deve pedir a Deus que acenda no nosso coração de novo essa verdade. Eu tenho que gostar, tem que ser bom. Semana passada a gente estava segunda na casa de Marta, terça na casa de Mafalda, quarta estávamos aqui. Tem que ser bom. Se não pudermos, Deus sabe. Mas quando a gente pode, irmãos, tem que ser algo que alegra. Paulo gostava de estar no meio da igreja. Correndo risco de vida, Paulo diz: eu quero voltar aí. Segundo ponto, Paulo acreditava que o ministério cristão envolve uma guerra espiritual. Já falei sobre isso. Então, vigie, irmãos, ore, tome cuidado, porque a nossa vida está em meio a uma guerra espiritual. Se você não vigiar, você vai permitir que Satanás faça uma grande bagunça na sua vida. Terceiro, para terminar, já falamos sobre isso, Paulo entendia que a igreja, os convertidos, que Deus colocou na mão deles, era a coroa, o troféu que ele receberia naquele grande dia, quando Jesus voltasse. Que essa também possa ser, queridos, a nossa maior conquista, que a gente possa entender, independente do que a gente fizer aqui em terra, independente do que a gente fizer aqui em vida, a nossa maior alegria, a nossa maior coroa, o nosso maior troféu é contemplar a face dos nossos irmãos na eternidade junto com Jesus. Amém? Vamos terminar?